Bom dia, gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje gostaria de dividir com vocês uma palavra que eu acho extraordinária. Se encontra em Lucas 5, verso 1 e diante, diz assim: E aconteceu, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentado-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde está as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançareis a rede. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram aos outros amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenha medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. A palavra que eu quero dividir com vocês hoje se chama obediência. Aqui, Pedro nos ensina como ele foi obediente e como ele foi abençoado por sua obediência. Não vamos nem falar de fé, porque por esse momento eu entendo que Pedro, que Simão, que também é chamado por Pedro, eu entendo que ele não sabia ainda quem Jesus era. Mas eu entendo que ele obedeceu. Ele falou: por tua palavra eu vou fazer. Eu já trabalhei toda a noite, Senhor, mas já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. E ele foi lá e fez, lançou a rede onde Jesus mandou. Então o que eu quero dividir com os irmãos hoje? Muitas vezes Jesus está falando aos nossos corações, porque ele fala conosco. Ele fala através de uma palavra, ele fala através de um amigo, ele fala através de uma mensagem, de um louvor, então de um sonho. Então aqui Jesus falou com Pedro e falou: vai para o lado de lá, onde estão as profundezas mais fundas, e lá você vai pescar. E muitas vezes Jesus faz isso conosco. Ele nos manda a uma direção, às vezes uma direção que nós não queremos ir, mas ele nos manda. Irmãos, o que nos garante, uma coisa que nos garante é que a obediência à palavra de Deus, ela nos garante que no final a recompensa virá. Então, é muito importante nós obedecermos. Às vezes nós não queremos, não é o que queremos, mas é o que necessitamos fazer. E às vezes é o que queremos, mas não temos a vontade, ou a gente não tem o conhecimento ou o incentivo. Mesmo assim, você tem que fazer. Porque aqui em Lucas ele nos ensina que depois que Pedro foi e lançou as redes do lado onde Jesus mandou, ele pescou muitos peixes. E aí ele descobriu, se prostrou no chão e disse: Senhor, afasta-te de mim, sou um pecador. É muito interessante como Jesus trabalha, né? Jesus, muitas vezes, ele aparece nas nossas vidas, num momento difícil, ele se mostra quem ele é,
Porque isso acontece, se acontece comigo, eu acredito que acontece com muitos de vocês, porque eu não posso ser diferente de vocês, nem mais especial. Nós todos somos especiais. Então, ele vem num momento difícil, ele se mostra quem ele é, ele te dá aquela cura, ele te dá aquela bênção que você estava precisando financeira, ou ele te ajuda naquela causa que você tanto levantou e mostrou para ele vai lá, te abençoa e diz, vamos comigo, agora vamos comigo, porque Jesus faz assim, ele nos chama, ele nos abençoa, ele nos chama, e aí o que nós fazemos? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com você hoje. O que nós fazemos depois que nós recebemos a recompensa de Jesus ou de Deus? Porque Pedro fez, eu sei o que Pedro fez, porque na Bíblia está escrito, e a Bíblia não mente. Pedro foi lá e seguiu a Jesus, ele foi obediente, né? Ele obedeceu, ele não só obedeceu quando Jesus mandou ele lançar a rede para o lado mais fundo, como ele também obedeceu quando Jesus disse, agora larga tudo e vem comigo. Então a sua bênção, ela vai chegar, eu tenho certeza que ela vai chegar, porque Deus não é um homem de promessa falsa, Deus não é mentiroso. Jesus, o que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Mas o que você vai fazer depois da sua bênção? Você vai obedecer a Jesus? Você vai obedecer o seu chamado? Você vai obedecer o que você tem que fazer? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com vocês hoje.